educação, na realidade, é o que os nossos espíritos estão passando aqui assim, nesse planeta, que é uma escola, né? Vamos dizer, tanto que Jesus só aceitou o título de mestre. Então nós estamos aqui, vamos dizer, num processo de educação coletiva e de autoeducação, né? As mudanças que nós somos, na realidade, obrigados a fazer. Então o nosso assunto de hoje é como educar num mundo em transição. O que é transição planetária, que a gente ouve tanto dizer? Vou dizer, transição é sempre a passagem de um processo para outro. A Terra já passou por várias transições e hoje nós estamos assim saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso ocorre através de um mecanismo, né, assim perfeito, que é a reencarnação. Nós já andamos por aqui milhares de vezes. Até muitos de nós já viemos de outras escolas para cá, né? E assim corremos o risco agora, entre aspas, de sermos deslocados por nossa própria vontade no conjunto das escolhas para outras escolas. A última transição planetária que nós tivemos, muitos de vocês já ouviram dizer, vieram muitos exilados, né, especialmente de um planeta chamado Capela, da constelação do Cocheiro. Os capelinos, eles trouxeram, vamos dizer, assim, todo exilado, onde chega, ele é top de linha, ele é o máximo. Então hoje nós somos criaturas incrivelmente mais evoluídas, muito mais bonitos inclusive, né? Se a gente observar, vamos dizer, fotos e gravuras lá de trás, a gente era feio de doer, né? Broncos, né? Embora agora nessa fase estejamos num processo de incrível melhora. Tudo está melhorando. A minha vitrine, né, de esperança de que, na realidade, tudo está caminhando bem, são as crianças de hoje. A começar pela beleza, são muito mais bonitos do que nós adultos. Até às vezes você olha e fala, nossa, como é que nasceu uma criança tão bonita desses dois, né? Um potencial de inteligência incrível. Só que aí mora um grande perigo nessa transição, porque ainda predomina o mal. Exemplo, ó, vamos colocar saúde como um bem, doença como um mal. Hoje saúde ainda não tem valor nenhum para pessoa alguma até que seja perdida e passa a ter um valor máximo. Então quem tem valor é a doença, né? Tanto que o nosso Ministério da Saúde devia se chamar Ministério da Doença, porque tudo nós investimos, até nós somos tão malucos que a gente se mata de trabalhar e tudo para pagar um tal do plano de saúde, né, para depois a gente usar quando ficar doente. A gente tanto se esforça que consegue na realidade ficar, né? Então, ó, nós estamos vivendo inclusive um momento de aceleração. Então é um processo seletivo, essa aceleração vai ajudar. Esse ano não passou muito mais depressa do que o ano passado, que passou mais depressa que o outro. Pelo que eu andei lendo, vai continuar acelerando fortemente até o final de 2017. Então vamos ver quem vai sobrar dessa brincadeira, né? Porque a aceleração mexe com a nossa vida, vamos dizer, de maneira completa, até com uma lei básica que regula a lei de justiça, que é a lei de causa e efeito. Então antes, você fazia uma escolha, os efeitos iam surgir daí 5 anos, 50, 500... Hoje, o processo não é mais assim, ele é assim, consequentemente, causa e efeito vão sair na mesma foto. A gente fazendo uma brincadeira, se a tal da mentira tinha perna curta, nem perna mais ela vai ter. Isso está, vamos dizer, mexendo tanto conosco que até altera o nosso comportamento. Nós estamos até ficando meio parecido com bipolares. Se você não vigia, uma coisinha de nada que dá certo, você vai para a euforia, uma coisinha de nada que dá errado, você vai para a depressão, né? Diferente do bipolar já psiquiátrico. Porque quando ele vai para a euforia, ele fica preso lá e ele precisa de ajuda para sair. Quando ele vai para a depressão, ele fica preso também e precisa de ajuda para sair. Então, esse processo de aceleração, a gente vai ver depois, está mexendo muito até com a criançada. Então, hoje eles estão extremamente precoces. Isso tem um aspecto bastante perigoso. Na saúde, por exemplo, as crianças estão pulando doença de adulto, indo direto para doença de idoso. Está cheio de crianças com 8, 9 anos infartando, AVC, né? O câncer está pegando mais crianças
até do que adultos, muitas vezes, né? A doença do momento agora, né? Que depois a gente vai explicar a importância dela. O diabetes está pegando muito mais crianças do que adultos também, né? Crianças e jovens. Esse processo deriva do nosso estilo de vida neurótico. Nós somos neuróticos, graças a Deus, né? Por quê? A base da neurose é a competição. Desde que nós nascemos, nós fomos colocados para competir. Por que neuróticos, graças a Deus? Porque o nosso lado neurótico, né, assume que tem problema, sofre e quer mudar. Então nós somos um livro de psiquiatria ambulante. Nós temos um núcleo de todas as doenças, vamos dizer, psiquiátricas possíveis. Mas o nosso lado psicótico, então o nosso lado neurótico é o único que faz reforma íntima. O nosso lado psicótico quer fazer a reforma íntima do outro. É comum até ele se manifestar em reuniões como essa, né? De repente alguma coisa que interessa, nossa, minha mulher que tinha que ouvir isso. Nossa, o meu filho que tinha que ouvir isso. Então, o nosso lado psicótico quer mudar o mundo, mas na realidade não muda a si próprio. Esse estilo de vida neurótico gerou o estresse crônico. O que é o estresse crônico? É a nossa mente neurótica enganando o coitadinho do corpo físico 24 horas por dia. Um bicho vai te pegar, um bicho vai te destruir. Mas que bicho é esse? Não tenho isso, não consegui aquilo, ficar para trás, ficar desempregado, vou ser assaltado. O entretenimento hoje é mortal, seletivo. Quando eu estou assistindo um filme, uma novela, um jogo, a criança jogando videogame, o corpo não sabe que é mentira, ele reage como se fosse uma situação verídica real. O instinto mais poderoso nosso é o de sobrevivência. De uns anos para cá ele está ligado 24 horas por dia, né? E isso está causando a maioria das doenças hoje, pessoas frequentando várias especialidades, a matriz de todas as doenças da atualidade está exatamente nesse processo do estresse crônico. O estresse crônico, pessoal, para vocês entenderem a gravidade disso, em fisiopatologia e medicina, é chamada síndrome geral de adaptação. O que é isso? O instinto de sobrevivência é o mais forte. Num primeiro momento, a criatura sofre uma agressão, ela reage a essa agressão para manter a vida. Se mesmo assim a agressão continuar, ela se adapta a essa agressão para poder manter a vida. Se mesmo assim a agressão continuar, vai para o último estágio, que é esgotamento e morte, que é o estágio que nós já estamos entrando de forma coletiva e também no individual, quem não executar as mudanças que se fazem necessárias. Então, o que seria na realidade educar? Estamos entrando no nosso assunto. Assim fica um pouquinho ruim ali a cor. Educar, acima de tudo, é compartilhar o desenvolvimento da nossa própria consciência. Estudos mostram que mesmo hoje nós temos por volta de 5% de consciência do que pensamos, sentimos e fazemos. A maior parte do tempo nós andamos no piloto automático, que é o subconsciente. Se hoje uns 5%, imagina lá atrás, vamos dizer, Jesus estava lá na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então naquela época a gente tinha o quê? 1% de consciência, 2%, né? Se agora está em 5%. Então nesse processo de autoeducação é que você vai buscar exatamente o desenvolvimento das qualidades do espírito. Nós temos um lema na doutrina espírita, assim colocado pelo Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E nós temos uma preguiça de pensar espetacular. Essa preguiça de pensar é que nos permite que sejamos manipulados uns pelos outros. Sempre foi assim: aquele que tem menos preguiça de pensar, explora aquele que é mais preguiçoso de pensar. Aí colocando para vocês aonde eu cheguei, né? Eu assim vou fazer alinhavar. Vou dizer, cada livro que eu tenho escrito é como se fosse um capítulo de um conjunto todo, né? Então eu sou médico de família e trabalhei com escola também há 35 anos. Então o tempo está andando tão rápido, né? O tempo que está andando rápido, não sou eu que estou ficando velho não, que eu estou atendendo bebês, filhos dos bebês que eu atendi. Mudou tudo tão, vamos dizer, de uma maneira tão intensa. Antes a gente separava as gerações de 10 em 10 anos, né? Geração dos anos 20, 30, 40, 50. Hoje a criança que nasce num ano é completamente diferente da criança do ano anterior. Então, até
na minha profissão, eu fui mudando de conceitos, né? Então eu, vamos dizer, me apaixonei pela... assim, eu era um crítico, olha como a gente é, eu era um crítico quanto mais da homeopatia. Aí por vários motivos, entrei em contato, me apaixonei. Aí eu comecei a ver, né, que nenhum tipo de medicina pode curar ninguém. Então, a própria homeopatia ela tem muito mais vantagens do que a alopatia, mas ela também tem um prazo de validade. Assim como até as curas espirituais. Olha, o mais top que andou por aqui, no nosso conhecimento, foi Jesus. E ele não curou ninguém não, viu pessoal? É mentira, é besteira. Não sou eu que estou falando não, hein? Não vai colocar a culpa. Foi ele que falou, vai, a tua fé te curou. Vamos traduzir. Olha, eu só entrei com a energia, dei uma mãozinha, você fez o resto. E ele avisou que essas curas também têm prazo de validade. É pena que ficou numa linguagem de religião. Vá e não peques mais. Se fosse hoje ele ia falar, meu filho, vem cá, se você não fizer a tua reforma íntima, continuar com esses vícios, com esses hábitos, com essa postura, vai voltar tudo. E deixar a gente na mão. Tem alguns indícios, mas não disseram para a gente que a maioria dos cegos voltaram a ficar cegos, aleijados voltaram a ficar aleijados, leprosos voltaram a ficar leprosos, porque com certeza não fizeram a lição de casa como a gente também hoje ainda não faz. Na hora que a coisa aperta, nós somos movidos a sofrimento. Na hora que a coisa aperta, você vai, busca ajuda, muda. Na hora que entra numa situação de conforto, o esforço é zero e você volta a fazer tudo o que fazia antes. Então é por isso que nós temos as recaídas dos problemas de vida, as recaídas, vamos dizer, das doenças, porque a nossa parte, na realidade, a gente não faz. Então, olha, saúde ou doença depende do grau de consciência. Então, assim, se eu perguntar para vocês se a doença é importante, se ela é útil, né? A maioria vai dizer que não, porque acha que é um castigo, que é uma punição, porque fez escolhas erradas o tempo todo. Não, vou dizer, na realidade não. As nossas doenças podem ser de uma utilidade muito grande. Até hoje, uma pode ajudar a outra, inclusive, né? Hoje, 2 problemas, assim, bastante comuns. Gastrite, todo mundo tem, desde pequenininho, com mais sintomas ou com menos sintomas, né? E sobrepeso. A gastrite, ela tem objetivos importantes. Desenvolver a inteligência. O sujeito é obrigado a observar. Esse alimento pode, esse não, essa mistura, essa quantidade. Estou mastigando bem, estou mastigando mal. Estava com raiva antes de comer, estava com inveja, estava intolerante, impaciente. Se as pessoas não tomassem essas coisas um tanto quanto trevosas, como omeprazol e concorrentes, né, que permite que você continue se agredindo, o sujeito ia observar a mastigação, ia observar os alimentos e tudo, ele ia se curar da gastrite e de quebra ele ia perder uma série de quilos. Se ele mantivesse a dieta, mas assim que os sintomas digestivos melhoram, ele volta exatamente a tudo o que ele fazia antes. Então, cada uma das nossas doenças é um convite à reflexão. Se você entender o recado, qualquer doença desaparece com um copo d'água, desaparece num passe de mágica. Então, não é punição, simplesmente é um convite a refletir, a analisar, e cada doença nossa tem relação com o problema da personalidade. Inveja é um tipo de doença, intolerância é outra, agressividade outra, medo, ansiedade. Então depende... Esse material é para a gente deixar de confundir educação com instrução. Educação é uma coisa, instrução é outra. As duas se complementam, mas é muito mais perigosa para si e para o coletivo uma pessoa muito instruída e mal educada do que uma outra pouco instruída e mal educada também. E todos nós somos ao mesmo tempo educandos e educadores. Tem sempre 1000 olhos nos observando, tem sempre 1000 ouvidos nos ouvindo, né? E outro detalhe, a gente fica preocupado com o exemplo que nós damos para os encarnados. É preciso que a gente se lembre e se preocupe com o exemplo que nós damos para os desencarnados. Que nós estamos sempre com desencarnados à nossa volta e eles estão sempre nos observando. Então, a nossa conduta, a nossa postura vai também ajudá-los no processo de educação. E por quê? Até porque o desencarne, gente, não muda nada.
não cura doença, não faz nascer cabelo, não emagrece, não traz conhecimento, né? Exatamente como você saiu daqui, você vai chegar lá do outro lado. Então, essa vigilância que nós devemos ter de usar o vigia e ora que Jesus colocou, a gente tem que estar sempre nos lembrando também que nós estamos sempre rodeados de amigos desencarnados. Instruir e educar, a função da escola seria basicamente instruir. Mas, do jeito que está a vida hoje, a escola teria que, ao mesmo tempo, instruir e educar. Por quê? Porque a família transferiu, delegou a educação, muitas vezes, para a escola, o que não seria um papel exatamente da escola. E a sociedade, né, como referência de modelos. E, às vezes, tem gente que dá uma deslizada e muda completamente a postura, vamos dizer, coletiva. Tem um grande sujeito, pelo que eu li, de alguma coisa da biografia dele, foi um grande jogador de futebol, mas ele caiu na besteira de, vamos dizer, colocar um jingle para uma marca de cigarro, que é o levar vantagem em tudo, né? Isso ficou tão forte na nossa cultura que hoje, às vezes você tenta, vamos dizer, colocar para um filho, para um jovem, olha, você tem que ser honesto, tem que fazer isso, aquilo, e, vamos dizer, na realidade, a sociedade, vamos dizer, mostra que não. Às vezes você ouve que o sujeito honesto é um sujeito burro, é um sujeito atrapalhado, né? Então, a sociedade também, né, num contexto, ela tem uma função realmente educativa. E hoje, então, a situação é pior. Porque antigamente, quando eu era garoto, e os mais antigos aqui também, a gente tinha aquela coisa de moleque de rua. Hoje, a educação de rua é a TV. Então, hoje, boa parte das crianças são colocadas ali em frente à TV, até para não encherem a paciência dos adultos, né? E boa parte do pessoal da mídia não estava preparado exatamente para exercer esse papel, e nós temos hoje uma influência muito perniciosa dos meios de comunicação em cima da educação. O papel da família seria exatamente, vamos dizer, colocar através do exemplo uma pedagogia de valores no falar, no exemplificar, no ensinar, e permitir o aprendizado das leis da vida, ensinando saúde, vamos dizer assim, e praticando o diálogo, o respeito. Olha como é proibido aprender. Excesso de discurso. A gente fala o tempo todo, né? E nós somos tão malucos, os adultos hoje, que você pensa uma coisa, fala outra, né? E age de maneira completamente diferente. Ainda bem que a criança se defende legalzinho. Entra por um ouvido, sai pelo outro, ela só faz o que ela quer, né? Então isso é um processo de defesa, senão ela ia enlouquecer. E hoje nós temos aí vários tipos de seres humanos na idade infantil. Nós temos assim as crianças que podemos chamar de normais. Elas são mais ou menos parecidas com os adultos da atualidade. Eu brinco que os adultos hoje, nós temos uma mente analógica. A outra molecada tem uma mente digital. Ele já nasce, tem criança de 2, 3, 4 anos que ensina o pai e a mãe a mexer no computador, né? Ele só pegando um viés para a tecnologia. As crianças normais, mais aceleradas, hoje, duas emoções saíram completamente do controle: ansiedade e medo. Mas ansiedade e medo, gente, não é uma coisa que apareceu do nada. Assim como nunca vai existir remédio para curar ansiedade e nem medo, como nunca vai existir remédio para curar inveja, intolerância, impaciência, agressividade, ganância, né? Nessa transição vai chegar gente e outros vão embora. Nada demais, a gente não tem que fazer. Embora, toda vez que você é deslocado de um lugar para o outro, não é muito bom. A gente não vai ficar muito feliz, mas foi sempre tudo escolha nossa. Tudo que nós somos hoje, fomos nós que escolhemos, em todos os sentidos possíveis. E um outro problema, eu quero educar meu filho, mas como eu vou educar uma criatura que eu não conheço? Intraútero já dava para saber quem é aquele espírito que está chegando.
De que maneira? Olha, exemplo, a mãe se relacionava muito bem com alguns membros da família, ela engravidou, tem gente que ela não pode nem ver na frente. Quem tem problema com aquela pessoa é o espírito que está chegando e não exatamente a mãe. Aqueles desejos, né, que virou folclore de grávida, na realidade não era a mulher não, quem tinha desejo na realidade era o espírito que estava chegando. Nos primeiros anos de vida, o espírito está na vitrine, tudo que ele veio fazer está à mostra, porque outro estrago que a educação faz é a formação de múltiplas personalidades. Num primeiro momento, a criança monta dupla personalidade, uma que ela usa em casa e outra fora de casa. É comum em reunião de escola, a professora falando da criança, a mãe fala, peraí, não é meu filho, em casa ele é completamente diferente. Até uns anos atrás, até os 7 anos, a criança era bem pura, bem transparente. Hoje tem criança com 2, 3 anos, altamente hipócrita, dissimulada, igualzinho os adultos, o processo acelerou. Então, o que é preciso fazer? A mulher engravidou, já arruma um caderno e de um lado vai anotando as características de personalidade que vão se manifestando. E coisas assim interessantes, tipo, ai coitadinho, esse filho meu sofreu tanto de cólica. Ao longo do tempo dava para ir anotando que é um espírito agressivo, intolerante, impaciente, né? Isso depois ia se manifestando. Ou, vamos dizer mais adiante, nossa, que olhos tristes que tem essa criança, pronto, acabou de diagnosticar alguém que vai enfrentar a depressão. Um monte de coisas vão surgir, vai entrar em depressão para superar e virar a página. Vamos dizer, crianças que têm medos fora do comum, lá vem a síndrome do pânico. Vamos dizer, criança maior que volta e meia chega em casa com o objeto dos amiguinhos, vai roubar, vai dar cadeia, pode dar problema na realidade, vamos dizer, sério. Os adultos hoje ainda, como sempre, só se reúnem para comer e beber. Aí, vamos dizer, tem uma festinha de aniversário, sobra lá um golinho de bebida alcoólica, a criancinha vai lá e manda ver alcoólatra, vai enfrentar na realidade o alcoolismo. Então, vamos dizer, nós teríamos que estudar a criança, vamos dizer, para que nós pudéssemos ajudar esse espírito que chegou sob nossa responsabilidade. Então nós somos os mentores encarnados dos nossos filhos, mas para que você possa educá-los, você tem que estudá-los. Uma boa parte das nossas trapalhadas de hoje tem a ver exatamente com, vamos dizer, pequenos descuidos que a gente comete durante a formação, a educação dos nossos filhos e que depois, assim, não é só relacionado com comida, mas vamos pegar comida, né? Ainda nós temos uma neura muito grande, tipo, quanto mais você come, mais saúde você tem. Saco vazio não para em pé, né? Aí, vamos dizer, veio uma empresa aqui para o Brasil que fez um estrago muito grande, né? Você trouxe o leite em pó e depois um modelo de criança vencedora, gordinha, coradinha, né? Aí fica aquela coisa assim, ai filho, mais uma colheradinha só, e tem gente que faz aviãozinho, né? Ai que lindo, você comeu tudo. Aí, alguns anos depois, você tem que fechar a boca, olha como você está ficando, né? Então nós somos extremamente malucos, né? E a gente não presta atenção, você na realidade, nesse tipo de... A educação sempre foi na base do falatório. Fala, 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 vamos dizer, baseada no medo, na mentira, no suborno e na chantagem. Isso que é a nossa forma de educar. Até uma chantagem interessante que se fazia, né? A tal da sobremesa. Então você comia, né? E aí depois você ganhava o presente, né? Que era, vamos dizer, assim, o prazer exatamente da sobremesa. É o último material que a gente soltou. Olha o que nós fazemos com as nossas crianças e conosco mesmo. As nossas doenças, boa parte delas são aprendidas. A gente aprende a ficar doente, como aprende a andar, falar, escrever. De que maneira? No início, nos primeiros meses e anos, tudo é subconsciente, ele é um scanner. Aí o bebê adoeceu a primeira vez, o subconsciente registra. Nossa, ficar doente não é bom não. Dor, desconforto, febre, mas depois doencinha atrás de doencinha, cria-se um tremendo conflito. Espera aí, ficar doente é uma delícia.
mas é muito bom. Tadinho do filhinho da mamãe, tá dodói, o pai chega em casa com um presentinho, tem coisa chata como ir na escola que não precisa fazer, né? A criança, ela maneja isso muito rápido, ela faz uma pneumonia, uma gripe, uma amidalite em poucas horas brincando desse joguinho. Eu trabalho com família, então chega a mãe lá com uma criança doente e a outra não, eu examino os dois. E por quê? No outro dia o outro vai ficar doente também. Tem alguns que já falam assim, ô tio, me examina também que eu também estou doente, viu? Ô mãe, eu não vou na escola também, viu? Mas à medida que os anos vão passando, a coisa vai ficando realmente muito perigosa. Todos nós adultos fazemos isso sim. Adulto adoeceu, ele tinha que ir para um cantinho e questionar, o que eu estou querendo ganhar com essa doença? Depois, o que eu estou querendo justificar com essa doença? Um exemplo, eu atendo jovens, tipo em ano de vestibular, tem alguns que começam a ficar doentes no começo do ano para poder justificar a possibilidade de não entrar na faculdade. Então ele usa a doença como uma justificativa. E o mais louco, nós usamos a doença para punir os que estão em volta, que não estão nos amando como a gente achava que merecia, e nesse joguinho, muita gente morre todo dia, desencarna todo dia. Exemplo, você está se sentindo mal amado, trabalhando que nem um doido, a família só gasta. Para dar um puxão de orelha na família e falar o que vocês estão, vamos dizer, fazendo comigo, faz um infarto e morre. Fora alguns que usam a doença para vampirizar as energias do outro. Aquelas pessoas doentinhas que são verdadeiros vampiros. Se vocês observarem, sugam, roubam energia de maneira inconsciente, não é proposital, mas é um processo de vampirismo. Eliminar isso seria muito fácil, era só tentar se esforçar para tratar a criança doente como se ela não tivesse nada. E tem um roteirinho lá depois para que nós adultos, vamos dizer, consigamos nos livrar desse processo. Até a maioria das pessoas não se cura porque não quer. Nossa, mas que coisa maluca, como que a pessoa não quer? Não, o consciente quer, mas o subconsciente tem medo de perder os ganhos que a doença traz. E lembre que eu falei para vocês que o nosso consciente não manda nem 5%. O peso a mesma coisa. Nossa, engordei, tem que fazer exercício, fazer dieta. Quem está colocando isso é o consciente. Mas o subconsciente foi treinado para comer, adora comer, sente prazer em comer. Quem vai ganhar a briga? O subconsciente. Exercício físico, nós somos preguiçosos ao extremo, Aí o sujeito é pressionado, você vai ter que fazer exercício. O subconsciente dá um jeito de torcer o joelho, dá um nó na coluna para não ter que fazer. Nós não gostamos de trabalhar, gente, é mentira. A gente trabalha porque precisa. Eu já vi muita gente, o sujeito está desempregado, precisando de dinheiro, surge um bom emprego, no segundo dia ele já começa a ficar doente para não ser admitido. Esse Quem Ama Cuida, o título era a dieta como recurso pedagógico. Então não tem elemento mais importante para educar o nosso espírito, para evoluir no planeta, do que a alimentação. Por quê? Você come todo dia, várias vezes por dia, E como você come, vamos supor, vai determinar um monte de coisas do que você pode fazer, tipo, apetite seletivo. Então naquela coisa de tem que comer, quantas vezes a criança não adoece com febre e tudo ao longo da vida? E a natureza mostra qual a primeira coisa que acontece quando a criança está doente. Some completamente o apetite, aumenta a sede e a criança quer repouso. Aí fica o adulto tentando enfiar alguma coisa para ela comer, oferece uma coisa, aí você cria o apetite seletivo. Olha o tamanho do estrago que isso vai fazer. Lá na outra ponta, observem adultos que comem sempre a mesma coisa, que não varia de jeito nenhum. Você dá uma espiadinha, vida afetiva péssima, vida profissional medíocre, porque a pessoa passou a vida inteira fechando portas, ao invés de ousar, de experimentar o novo. E como a gente poderia mudar isso? Era muito simples, era só observar na infância. O que a criança mais gosta de comer, você faz só uma vez por mês. Simples, nenhum de nós aqui sabe o que é fome, a gente nunca sentiu fome, está sempre mais ou menos com fome. Quem tem fome come, quem está mais ou menos com fome escolhe. Então, assim, utilizando a dieta, é onde a gente vai enveredar um pouquinho mais, vamos dizer, olha o tanto de coisa que dá para a gente fazer.
Então a dieta como recurso pedagógico no ensino das leis da vida, até informação de cidadania, de evolução espiritual. Através da alimentação, a criança pode aprender a respeitar o próprio corpo. Só que o adulto não deixa. Então vamos supor, é raro a criança que suporta 2 festinhas de aniversário na mesma semana sem ficar doente. Amidalite, febre, alguma coisa. Aí, se for uma coisa muito clara, o adulto pode chegar e falar, porque o adulto tem que ser mais humilde, nós somos muito prepotentes, tem que descer do pedestal. Ô filho, vem cá, eu acho que foi tal coisa, vamos prestar atenção? Agora, se você der um remédio, não adianta falar nada. Então, é proibido aprender. Nós temos uma mania de nos colocarmos no sofrimento do outro. Então, na realidade, está com diarreia, está com cólica, está sofrendo. Não, quem está sofrendo sou eu, né? O outro pode nem estar sofrendo, até porque o sofrimento não existe, gente. Até a dor física é uma ilusão. Como ilusão? Todo mundo sente. Só que cada um sente do seu jeito. Vamos fazer uma experiência. Vamos produzir dor em várias pessoas. O jeito mais fácil de calibrar e medir igualzinho a um choque. Aí se aplica aí um bichinho me mordeu. O mesmo choque no outro, ai que dor. O mesmo choque no outro vai arrancar os cabelos, ter um peripaque rolar pelo chão, né? Então cada um sente dor, a sua moda, a sua maneira. A dor moral, então, depende da aceitação ou não daquele processo. Se você aceita, você não sofre. Mas para você aceitar, você tem que compreender. Para você compreender, você tem que pensar. Então, o sofrimento é sempre relativo. Então, é proibido aprender, porque a gente não deixa. Mas tem gente que topa. É que tem algumas pessoas que o corpo tem uma capacidade imensa de tolerância. Eu tenho algumas... E hoje em dia, com ansiedade em alta, como a gente foi viciado para comer, é uma correria atrás de alimento droga. Alimentos que, enquanto estão sendo digeridos, trazem um nível de ansiedade lá para baixo. Coisas feitas com açúcar, farinha de trigo, chocolate, né? Aí a criança está estufando, saindo do peso, e nada faz mal, tá? Ela pode abusar, que ela não sente cólica, ela não tem diarreia, nada. Tem algumas mães que estão topando, né? E aí segura uns dias, depois libera, ajuda a comer um monte daquelas porcarias, e no suco põe lá umas 20 ou 30 gotas de Gutalax para dar uma diarreia caprichada, com cólica, né? Não é maldade não, pessoal. Aqui nós não evoluímos no planeta às custas de dor e sofrimento. Se você não ajudar uma criança dessa, ela vai infartar com 15 anos, ela vai ter uma série de problemas. Aí a mãe chega, o filho, vem cá, eu acho que foi tal coisa. Dá um chazinho e deixa curtir. Ninguém morre porque está vomitando, ninguém morre porque está com cólica. Eles têm uma linha de raciocínio tão rápida que depois eles mesmos vão recusar. Eles não querem, né? E imagina se, uma criança dessa depois, algum outro adulto oferece alguma coisa e ela não aceita, todo mundo acha estranho, né? O pessoal acha estranho, hoje criança que gosta de verdura, né? Criança que, ainda o pessoal busca um remédio mágico para fazer comer as coisas na realidade que são saudáveis, né? Então é todo um processo de treinamento. Eu aprendi isso do Gutalax com uma paciente minha. Ela foi muito corajosa. 3 filhos, um com uma bronquite caprichada e 2 com uma rinite também daquelas, né? Eu expliquei para ela do leite de vaca, que toda a problemática, 50% era por causa do leite. Ela tirou o leite da molecada, nossa, daí um mês, ninguém tinha coriza, ninguém tinha tosse, nada. Aí, o marido, a firminha dele lá, a empresa, quebrou, e ela teve que morar, eles tiveram que morar com o sogro e com a sogra, italianos, o pessoal que adora comer. E ela foi falar do leite, nossa, quase colocaram ela para fora de casa. Aí o que ela fez? Ela teve a ideia e ela colocava Gutalax no leite de todo mundo, dava diarreia na família inteira. Aí o pessoal, não é a marca, iam no supermercado, trocava de marca, diarreia em todo mundo, né? E assim foi indo. Hoje ela tem a maior moral com a família, com as cunhadas, com todo mundo. O que ela fala é lei, né? Mas ela foi muito corajosa. Mas por quê? A necessidade.
Você com 3 filhos daquele jeito, ia sobrar para quem cuidar? Para ela, né? O marido saía cedo, voltava à noite e você sobrava para ela, coitada, cuidar de tudo. Então ela foi bastante corajosa. Acho que ela só contou para mim, não sei se ela contou para mais alguém. Aí eu repassei essa ideia, né, para alguns outros pacientes e já tem gente utilizando, que tem algumas crianças que na realidade você pode comer o quanto queira e o que queira, que o organismo tem uma complacência muito grande. Então, a criança vai ter que aprender a se respeitar, porque hoje nós somos suicidas, né? O corpo mostrando que você está agredindo e você toma um remédio para você continuar a agressão. Olha, gente, o tamanho da nossa responsabilidade. Quem nos sustenta nessa terceira dimensão é mais de 35 trilhões de criaturas, que é o número de células do nosso corpo. Aí de vez em quando tem uma rebelião, né? Aí chega uma célula e fala, pessoal, esse comando aqui é maluco. Eu vou criar um mundo novo, diferente, vocês vão ver só. E cria o tumor, que é o câncer. Aí o que a gente faz? Corta, envenena, irradia, né? Aí outras células se rebelam e criam as metástases, né? A cura disso aí seria simples, né? A gente teria que ensinar as crianças a conversarem com as células, a conversarem com os órgãos, né? Hoje, vamos dizer, muita gente frequentou a escola até a faculdade, né? E aí o sujeito, ele fala que está com um problema no fígado e aponta o lado esquerdo. Nós utilizamos o nosso corpo feito criança que ganha um brinquedo e nem lê o manual de instrução e sai estragando tudo, né? Então, assim, basta que a gente ensine as crianças hoje a se respeitarem, a entenderem na realidade o próprio corpo e não viverem nesse mundo de fantasia que a gente vive, sendo explorado na realidade por outros que pensam mais do que nós e que se aproveitam, né, com os tipos, vamos dizer, de tratamento e tudo que a gente tem. Então, a ideia, né, é formar o homem integral, aquele que pensa, sente e age tudo de maneira sempre concordante com as leis da natureza. Porque nós somos assim, vamos dizer, pessoas que muitas partes nossas ficaram para trás. A maioria de nós, por exemplo, não saiu da fase oral, que vai até os 2 anos de idade. A gente ainda usa o alimento como fonte de prazer. Está cheio de adulto por aí que está com chupeta na boca o dia inteiro. O que é a chupeta do adulto? O chiclete, né? Então, as pessoas que ficam mascando chiclete todo dia, elas ficam presas nesse processo e principalmente a parte afetiva fica extremamente comprometida. Tem muita gente que não ultrapassa aquela fase do contra, né? Por quê? Porque alguém da família sempre chegou muito pesado, a tendência é agir ao contrário. Eu já vi muita gente que faz uma coisa errada na empresa, o chefe vem lá e pega pesado, ele continua fazendo tudo errado e é mandado embora. Por quê? Porque ele não atravessou essa fase. Lá bem para trás, né, tem alguns idosos, por exemplo, que no final da vida tem que usar fralda. Por quê? Porque ficou mal colocado, vou dizer, mal posicionado esse processo lá atrás. Então nós somos assim completamente, vamos poder fasados, a gente não consegue evoluir de uma maneira mais harmônica, mais integral. Andar depressinha, senão a gente vai... Então, o pão nosso de cada dia não é só o alimento que nós comemos, na realidade vamos dizer, toda a formação ético-moral que nós temos, os valores, os conceitos, é isso que alimenta a nossa alma, que é o pão da vida. Então, olha, cuidar do corpo e do espírito. Cuidando do corpo, você cuida do espírito. Igual exercício físico, se você fizer, o seu corpo estiver desintoxicado, a sua mente fica muito mais limpa, as ideias mais claras, você faz escolhas melhores que você não vai ter que consertar. Uma das maiores burrices do ser humano é pedir perdão para Deus, para a natureza. Esquece isso, né? Você, Deus não perdoa. E por quê? Porque Ele não se ofende, né? O perdão é entre nós, né? Então a justiça natural é simples. Estragou, meu filho, tá bom, agora você vai lá e conserta. Você quer parcelar em quantas vezes? Vamos dizer, muitas besteiras que nós fazemos numa encarnação, fica muitas vezes o rescaldo para a gente consertar, não que nós estejamos aqui para sofrer, tá? E as nossas doenças também não são pura e simplesmente lei de causa e efeito. Algumas nós escolhemos. E elas seguem de uma existência para outra. Então, nós somos a continuidade de nós mesmos, mas sempre num processo educativo, nunca punitivo. A justiça natural não pune, ela só educa, mas a escolha é sempre nossa.
Nunca acreditem que vocês herdaram doenças de antepassados, vocês copiaram as doenças agora. A gente copia, você é uma família que todo mundo se queixa de dor de cabeça, a criança aprende e ela vai criar dor de cabeça também, tá? Então a gente tem que ir aprendendo e conhecendo o corpo físico, isso daí dá para a gente usar com alimentação, né? No livro você faz uma viagem pelo organismo, o corpo tem uma linguagem própria, né? E ele tem que ser respeitado. Quer ver um exercício para vocês fazerem interessante? A medicina chinesa que usa muito. Todo dia de manhã, quando acorda, vai no espelho e observa a língua. Tá? A língua dá sinais interessantíssimos, né? Vamos dizer, do que você está comendo, do que você está pensando, sentindo, né? A língua tem que ser cor-de-rosinha. Se ela estiver rachada, amarelada, esverdeada, amarronzada, né? É preciso analisar o que está sendo feito. Vamos dizer, pior de tudo é esfregar, limpar a língua, né? Aí, vamos dizer, você está aí tirando um material bom para você aprender. Então, assim, cada parte do nosso corpo tem sempre indicações importantes. Então, a dieta como ferramenta de descobertas íntimas que podem ajudar a criança num processo de autorrespeito, de compreensão da vida. E também a se conhecer. Hoje, com estresse crônico, eu brinco com os pacientes que nós temos aí um kit de sobrevivência para continuar encarnado. Do jeito que as coisas caminham, se acelerar até 2017, metade vai desencarnar. Então, o kit, meditação, nossa mente está muito acelerada e perdendo a conexão. Hoje, uma grande queixa das pessoas é distúrbio do sono. Mas claro, a gente não tem botão de liga e desliga. O sujeito fica até 11 horas da noite na televisão, desliga, que amanhã ele vai acordar às 7. Nunca mais, nem por milagre, né? Não tem exatamente como, assim, vamos dizer, como parar. Então, meditação, recuperar a respiração. A ansiedade trouxe a respiração aqui para cima. Quanto mais curta, mais ansiedade. O caminho, vamos dizer, melhor para resolver o problema de ansiedade é prestar atenção na respiração e trazê-la para baixo. O refluxo hoje que todo mundo tem, né? O de gás primeiro, depois o de líquido, tem relação com esse processo da respiração. Olha, gente, a gente desaprendeu de dormir, de respirar, vamos supor, até de evacuar. Tem milhões de pessoas que só evacuam com remédio. Olha que ponto a gente chegou. Para poder continuar aqui, é só a gente recuperar esse basicão, né? Isso que realmente as pessoas vão ficar, vamos dizer, daqui em diante vai ter muito surdo, o pessoal vai enxergar mal. Você tem muito jovem hoje que não tem paladar nenhum por causa de ketchup, mostarda e os temperos, um monte. Então o ser humano está virando uma topeira. A gente vai precisar recuperar. Agora, a emergência das emergências, né? O autoconhecimento. Não tem pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. Eu vejo no meu trabalho, o homeopatia precisa muito saber quem é aquela pessoa. Quando eu pergunto, a maioria não consegue falar nada. 80% quando está acompanhado, pergunta para o outro, como é que eu sou? Olha a situação, nós temos que mudar, melhorar, fazer a reforma íntima, mas se eu não sei, eu não me conheço, eu vou mudar como, né? E vai ser a única condição básica para permanecer no planeta, pessoal. 1000 vezes um câncer do que uma depressão profunda. Porque tem muita gente que vai morrer e continuar morto, pode levar 500 anos para se recuperar lá do outro lado, né? Então, é preciso manter a integridade do único bem real que nós temos, que é a nossa criatividade. É por isso que dizem que nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos co-criadores. Você pode estar numa cama paralítico, né? Mas se você estiver usando a sua inteligência, você faz milagres. Eu conheci um sujeito que já desencarnou, ele dava muita palestra, chamado Jerônimo Mendonça, né? O Jerônimo, vamos dizer, em certa altura da vida dele, ele começou a ficar paralítico, e ele só mexia do pescoço para cima e fez milagres, né? Já naquela situação. Mas o grande perigo de enlouquecer, hoje experimentem ir buscar ajuda no hospital psiquiátrico, não tem vaga. Vamos dizer, para ser atendido no psiquiatra, você tem que chegar em camisa de força no pronto-socorro. As doenças psiquiátricas estão aumentando de uma maneira assustadora. Agora, o perigo de enlouquecer não é só aqui, é no desencarne, né? Então aqui a gente põe máscara, tira máscara, a gente se esconde uns dos outros, né? Não se conhece. Agora, quando você chega lá, você dá de cara com um sujeito que não gosta, não entende, não respeita, não aceita, ou seja, você mesmo.
aí você enlouquece. Os espíritas chamam os manicômios do lado de lá de umbral, os católicos de purgatório, cada um dá um nome, né? Só que está sendo tudo desativado. Então chegou lá, pirou, carimbou o passaporte, está indo embora. Agora, se eu tiver um leve conhecimento a meu respeito, aí é tranquilo. A hora que eu chego lá, peraí pessoal, todo mundo já sabe, sou mentiroso, avarento, intolerante, impaciente, e daí? Nada, meu filho, continua fazendo o que você já vinha fazendo. No dia a dia é que nós exatamente podemos, que é automático, ó, eu vou acelerar porque a gente já está em cima da hora. 24 horas por dia você pensa, sente e age, essas vibrações vão e trazem de volta o quê? O que você precisa. Então vamos supor que eu seja uma pessoa muito impaciente, essas vibrações vão e trazem de volta o quê? Demora, complicação, nada na vida do impaciente dá certo na primeira vez. No supermercado ele está numa fila, ela trava, a outra começa, ele vai para a outra, aí para, que é a lei de Murphy, né? Se eu mando muitas vibrações de orgulho, eu tenho uma humilhação atrás da outra, o avarento tem um prejuízo atrás do outro, o ciumento é traído a vida inteira de tudo quanto é jeito, até que ele entenda que ele não é dono de nada nem de ninguém, senão do próprio destino. O magoadinho leva a coice até da Madre Teresa de Calcutá. Os nossos medos, o que você manda, volta. Vamos supor que eu tenha medo de câncer, tem gente que nem pronuncia a palavra, aquela doença, tá. Aí tem uma rodinha de pessoas, ele chega lá, estão falando do quê? Do câncer. Ele liga a televisão, está lá o danado. Ele abre o jornal, está lá. Então, tudo que você manda, a vida te devolve. A gente que tem um medo danado de assalto, está falando para os assaltantes, vem em mim, pode vir que eu encaro, né? Então, olha a importância do vigia e ora que Jesus colocou, né? Isso é física, tá? Então, o conhecimento de mim mesmo, aí vamos supor, depois tem um modelo familiar, comecem a estudar quem vocês copiaram, o pai, a mãe, muita coisa boa foi copiada, trate de melhorar, porque cada geração tem a obrigação de ser mais avançada que a anterior, mas você copiou muita coisa que não é legal. Ou você muda, ou você vai repetir as mesmas doenças, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Eu brinco com os jovenzinhos que eu atendo, né? Se apaixonou, tá bom. Estuda a família da outra parte lá. Você topa passar por aquilo? Não, então cai fora e arruma outra pessoa, porque vai repetir uns 80%. Hoje nós somos ainda uns 80% do que são os nossos familiares. Então, ó, vai ajudar a parte de alimentação, além de você descobrir quem você é, a individualidade, saber quem é como pessoa, aprender a aceitar-se, você permitir que o seu corpo se expresse, porque toda vez que você toma um remédio, muitas vezes, é como se a mente estivesse falando para o corpo, cala a boca que eu não te perguntei nada, né? E continua fazendo as escolhas todas erradas. Mas desenvolve a inteligência, aprimora a capacidade de discernir, aprende a desmaterializar o raciocínio. Até porque a energia do alimento é muito importante, por isso que mesmo o torresmo da vovó não faz mal, por causa do amor, da energia de amor que é colocada naquele alimento. Às vezes você vai num restaurante muito caro aí, a comida faz mal, né? Porque o cara que preparou estava com raiva, estava de mal com a mulher, achou que estava ganhando pouco, né? E toda aquela energia negativa vai para o alimento. Vamos dizer, desenvolver a paciência, assimilar a tolerância, perdoar principalmente a si próprio. Então, a refeição como um instrumento de aperfeiçoamento ético-moral, aprender a amar a si mesmo, respeitar-se, desenvolver a inteligência crítica, você começar a cuidar da própria vida, você cultivar a liberdade de optar, de escolher, assim desenvolver a flexibilidade, disciplinar-se e também para evitar vícios. O pior vício que o ser humano tem hoje é a alimentação, a gente usa o alimento como fonte de prazer, olha a gravidade disso. O sujeito mais top, como eu já falei, que veio aqui foi Jesus. Para ele acabar a tarefa dele, ele precisou de um jejum de 40 dias no deserto, para que ele pudesse receber toda a ajuda, que ele quase pediu arrego, né? Pai, tira de mim esse cálice, né? Então, a importância de nós adequarmos a nossa alimentação exatamente ao nosso corpo. Você compreender a lei de causa e efeito, desenvolver a honestidade íntima, entender a importância do trabalho, aprender a dar valor para as coisas. Criança só devia ir em supermercado depois para ver quanto custa, né, as coisas. E até para você virar fiscal, ver se tem prazo de validade vencido, né? A criança é um fiscal interessante. Vamos desenvolver virtudes. Então, a ideia é ajudar a criança a desenvolver um adequado padrão também de maturidade social que pode levá-la a descobrir
que é preciso extrapolar os limites das obrigações, cumprir só com a obrigação não adianta mais nada. Vamos supor, nós devemos compartilhar o bem-estar psicológico nosso com os outros. A dieta pode ajudar na educação ambiental, tipo a criança vai ajudar o adulto, ó, não pode comprar esse produto desse lugar que está tudo envenenado, ou isso daí é produzido com mão de obra escrava. Vamos dizer, compreender que nem tudo é renovável, nós estamos destruindo o nosso planeta, especialmente nós temos 3 pragas hoje acabando com o Brasil, cana-de-açúcar, soja e capim. Vamos dizer, mostrar o valor do conhecimento, a dieta ajudando a politizar, porque enquanto a gente não tiver educação e política, a gente vai continuar essa sociedade que nós somos. Então é preciso formar consumidores mais exigentes, vamos por reciclar os conceitos de limpeza e microbiologia e perceber que a interdependência humana que traz a paz. Todos nós somos importantes, não tem um mais importante do que o outro. Experimentem, imagina 2 meses sem que alguém recolhesse o lixo das ruas, o que ia ser, são mais importantes muitas vezes quem faz isso do que na realidade nós próprios em termos de trabalho coletivo. Ajudar o cidadão na busca dos seus direitos, vamos dizer, cobrar mais ética da mídia, ajudar a descobrir o preço real das escolhas, aprender a não confiar de imediato em tudo que é divulgado, vamos dizer, formar cidadãos mais educados e corteses, o discurso deve combinar com as atitudes, nem só de pão vive o homem de novo. Amai-vos e instruí-vos, disse o Espírito da Verdade. O amor é o verdadeiro alimento da alma infantil. A gente se preocupa muito com a comida que nós vamos dar para as crianças e pouco com o amor, na realidade, que nós estamos oferecendo a eles. A educação do futuro vai instruir educando e educar para a vida como um ser cósmico. Aqui tem só alguns dos livros, não tive tempo depois de colocar os outros. Ali tem o endereço do e-mail, do blog, quem quiser depois entrar em contato. Assim, nesse blog, tem mais 10 do lado, né? Assim, cada um relacionado com um livro. Naquele link lá, eu recomendo, vamos dizer, tem, vamos dizer, 1.200 e poucos artigos em aberto, quem quiser, vamos dizer, pesquisar. Então, façam amigos, ajudem, amparem, compartilhem, principalmente aqueles dos quais o pessoal foge. Então, muita paz a todos, uma boa noite, bom fim de semana.